Bom, agora eu vou apresentar a vocês o robô seguidor de linha. Esse daqui é o nosso projeto do nosso robô segue faixa. O nosso robô segue faixa, ele não necessita de muitos componentes. Esse robô, ele foi confeccionado com materiais que a gente pode encontrar dentro de casa, além dos componentes eletrônicos que foram usados. Basicamente, esse robô segue faixa, ele faz a detecção da faixa preta, né? Ele faz a detecção da escala do preto para o branco, e quando ele se encontra dentro de uma faixa preta, ele para de funcionar. A ideia é que ele consiga seguir a faixa exatamente no caminho onde ela está trilhando e indicando que esse robô ele deve seguir. O nosso robô seguidor de linha, ele é composto pelos seguintes componentes. Primeiramente, a base desse meu robô, né? Eu utilizei um CD para poder utilizar como base para o meu robô segue faixa. Então, um CD ou um DVD. Os outros componentes são os seguintes: são dois motores com rodas, uma pilha de 9 volts, um clique que ele é utilizado para poder fazer a alimentação da minha placa de Arduino. Preciso de uma placa Arduino Uno. Preciso de uma placa protoboard. Essa minha placa protoboard é uma placa de 800 furos, mas eu poderia ter utilizado uma placa de 170 furos que seria super acessível para utilizar aqui nesse meu projeto, já que na placa protoboard eu faço a ligação da minha ponte H, a ligação da minha placa Arduino e somente. Então, não precisaria de uma placa com muitos furos para poder utilizar nesse projeto. Além dos motores, da pilha para alimentação, da placa protoboard, do Arduino, eu preciso de uma ponte H. Essa minha ponte H, ela é conectada aos motores e ela conecta os motores à minha placa Arduino. Então, ela que vai fazer essa polarização do giro do motor, se ele vai girar para frente, se ele vai girar para trás, que vai dar esse caráter do meu robô funcionar, deslizar, andar sobre a minha faixa. E eu preciso de dois sensores. Os dois sensores é que vão fazer essa detecção da escala do branco para o preto. Então, esses dois sensores que eu utilizo são sensores infravermelhos, são sensores de obstáculo. Poderia utilizar outro sensor no meu projeto? Poderia. Eu poderia utilizar este sensor aqui, o meu módulo TCRT 5000. Só que qual é a desvantagem da utilização desse sensor? Esse sensor ele é muito bom. Ele tem uma questão de não interferência de radiação solar e de luminosidade tão grande quanto o sensor de obstáculo. Só que o problema dele é que ele precisa ficar muito perto de uma superfície para ele fazer a detecção dessa minha radiação infravermelha que é emitido pelo meu fototransistor. Então, ele deveria ficar alocado de uma maneira muito próxima ao solo para poder estar fazendo a detecção. Sendo que esse meu sensor, o sensor de obstáculo infravermelho, ele não tem a necessidade de ficar tão próximo à minha faixa. Ele pode ficar com uma distância um pouco maior, que ele vai fazer a detecção de uma maneira que vai estar sendo muito útil para o meu projeto. Só que ele tem interferências externas que podem acontecer por conta dessa sensibilidade dele. Como que eu faço para poder calibrar os meus sensores? Eu tenho esses triports que eles são potenciômetros, onde eu consigo fazer a calibração desses meus sensores. O ideal é mexer, né, para o máximo deles e ir regulando em cima da faixa que eu vou estar querendo que ele ande, que ele reconheça. Então, dessa maneira, eu consigo estar fazendo a calibração dos meus sensores. Esses meus sensores, eles foram ligados diretamente na minha placa Arduino.
A minha placa Arduino, eu acabei fazendo ligações do VCC, que seria a parte do positiva dos meus sensores, e do GND, diretamente em portas digitais da minha placa Arduino. O que eu fiz para poder estar realizando esse tipo de ligação? Lá dentro do meu programa, eu fiz a declaração das portas como input, output, GND e VCC, para que o meu Arduino reconheça que essas portas, elas são portas positivas e negativas. Para além disso, o out, né, que é para poder fazer a identificação desses meus sensores, como sendo o meu input, também foi feita essa declaração dentro do meu programa. Então, os meus sensores, eles tiveram suas declarações feitas dentro do programa. Porque não basta que eu monte toda a estrutura do meu carrinho, no meu motor seguidor de linha, no meu robô seguidor de linha. Eu preciso que o programa ele esteja alinhado com essa estrutura do meu hardware para poder ele funcionar da melhor maneira possível. Mas enfim, como que esse meu programa, como que esse meu robô, ele deve funcionar na prática? O meu robô, ele reconhece faixa branca, né, espaços brancos, como espaços onde ele pode deslizar, que ele pode funcionar, e faixa preta como faixas que ele deve parar. Então, quando o meu sensor ele reconhece uma faixa preta à direita, o motor da direita ele para de funcionar e a minha roda da esquerda continua a rotação. Quando o meu sensor ele reconhece faixa preta à esquerda, então a roda da esquerda para de funcionar e a roda da direita continua o seu funcionamento. Então, ele vai funcionando até que ele encontre uma faixa que seja totalmente preta e ele não consiga mais realizar nenhum tipo de movimentação. Na prática, se eu vier aqui ligar o meu robô seguidor de linha, nós vamos ver funcionar dessa maneira. Nós devemos ver funcionar dessa maneira. Então, eu fiz aqui a ligação do meu robô. Os meus sensores, eles estão ligados. Se ele não faz nenhum tipo de detecção de faixa clara, né, de algo que seja reflexivo, onde a minha radiação infravermelha ela possa ser emitida, bater e refletir para o meu sensor, então ele vai ficar parado. Esse daqui é o estado dele parado. Mas se eu for colocar um objeto nas proximidades do meu sensor, do lado direito, a minha roda direita ela tem que continuar funcionando. Se eu colocar algo nas proximidades do meu sensor à esquerda, a minha roda da esquerda vai funcionar. Se eu colocar algo nas proximidades dos dois sensores, eles vão continuar funcionando. Então, basicamente, esse vai ser o movimento natural que vai acontecer no meu robô seguidor de linha.